Fala pessoal, beleza? A gente está iniciando aí mais uma semana do nosso curso de Matemática 1 do Faceduca, tá? Aqui está o nosso perfil no Instagram. É bem legal seguir o perfil porque tem quiz quase todos os dias no Stories. E além disso, tem bastante informação importante também para manter vocês atualizados. Além disso, tem o nosso canal no YouTube, tá? Nesse canal possui conteúdo de todas as matérias para você conseguir fazer um bom Enem, tá? Não somente matemática, tem física, química, geografia, história e etc. A nossa aula de hoje é uma aula muito importante, que a gente vai falar sobre a área de triângulos, certo? Para a gente relembrar, o que é o triângulo? O triângulo é um polígono, ele é um polígono que possui três lados e três ângulos, certo? Nele nós já vimos as diferentes classificações, tá? Quanto ao lado e quanto ao ângulo. Nós vimos também os pontos notáveis, certo? Que é o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tá? A primeira maneira que a gente vai aprender de calcular a área do triângulo é utilizando a base e sua respectiva altura, tá? Como assim? Vamos imaginar um retângulo, tá? O retângulo nós estudamos ele na aula passada, ele possui uma base e uma altura, certo? E para calcular a área dele, a gente usava a área é igual base vezes altura, perfeito? Mas agora, por exemplo, vamos traçar uma diagonal desse nosso retângulo. E quando nós fazemos isso, o que acontece? O nosso retângulo vira dois triângulos. E esses dois triângulos, eles são congruentes, tá? Eles possuem as mesmas medidas, os mesmos ângulos e a mesma área, tá? A mesma coisa, por exemplo, acontece com um paralelogramo, tá? Nós temos a base e a altura, certo? Lembrando que a altura ela é perpendicular, fazendo 90 graus. E quando nós traçamos uma diagonal, nós percebemos que formam dois triângulos também congruentes. Logo, a gente chega na seguinte suposição. Por exemplo, se a área do nosso retângulo é base vezes altura, e quando nós traçamos a diagonal, nós formamos dois triângulos de mesma área, isso quer dizer que cada triângulo desse tem metade da área do nosso retângulo. Logo, a área desse triângulo vai ser igual a base vezes altura dividido por 2, certo? Porque a área desse primeiro triângulo com a área desse segundo triângulo tem que dar a área do retângulo. Por isso, é a metade. Beleza? A segunda maneira da gente calcular a área do triângulo é através da trigonometria, tá? Que é em função de dois lados e o seno do ângulo compreendido entre eles. Ou seja, o seno do ângulo que os dois lados formam, tá? Vamos fazer o seguinte. Olha esse triângulo, certo? O triângulo ele possui três lados, beleza? Nós temos aqui o ângulo alfa e aqui nós temos o lado A e B, certo? Então esse ângulo alfa, ele é um ângulo formado por esses dois lados, tá? É um ângulo compreendido entre eles. Se a gente fosse calcular a área desse triângulo da maneira que a gente aprendeu no slide anterior, a gente faria a base, que é A, vezes essa altura, certo? Dividido por 2. Mas agora eu quero que calcular usando os dois lados e o seno desse ângulo, tá? Então como que a gente faz isso? Se a gente pegar essa metadinha aqui, ó, a gente percebe que isso é um triângulo retângulo, certo? Olha para você ver. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, o ângulo alfa, a altura do nosso triângulo maior e aqui o lado B, certo? E aí vamos lembrar, como que a gente acha o seno de um ângulo? O seno de um ângulo, ele é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa. Vocês concordam comigo? No caso aqui, a gente tem um ângulo alfa. Então, o seno desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto, que é H, que é a nossa altura, dividido pela hipotenusa, que é B. Certo? Ó, um B aqui, isso. Então, a gente chega na seguinte igualdade. O seno de alfa é igual a H vezes B. Certo? Agora, voltando
ao slide anterior, a gente viu que para calcular a área desse triângulo, a gente faria área igual base vezes a altura dividido por 2, certo? E aí, por exemplo, a gente pode isolar essa altura nossa aqui e a gente vai ter h igual b, que passou multiplicando, vezes seno de alfa, certo? Então, a nossa área vai passar a ser a nossa base, que é A, certo? Olhando aqui pelo desenho, vezes a nossa altura, que é B seno de alfa, dividido por 2. E aí a gente tem nossa segunda maneira de calcular a área do triângulo. A área é igual a vezes B vezes seno de alfa, tá? Lembrando que esse ângulo aqui é o ângulo formado por esses dois lados. Perfeito? A terceira maneira é utilizando a fórmula de Heron. Aqui deu um probleminha, mas beleza. Vamos lembrar que naquela aula que a gente teve de área e perímetro, eu falei para vocês o que era o semiperímetro, tá? Que era o perímetro dividido por 2. Então, por exemplo, nós temos um triângulo, certo? Com lados A, B e C. Se a gente quisesse achar o perímetro desse triângulo, seria A mais B mais C. E o semiperímetro, A mais B mais C, dividido por 2. E essa fórmula de Heron, ou de Heron, o pessoal também chama de Heron, o Heron é aportuguesado. Heron é a fórmula da seguinte maneira. A área é igual a raiz do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, vezes semiperímetro menos C. É uma fórmula meio, como diz, exagerada para a área de um triângulo. Mas pode ter certeza que vocês podem utilizar muito essa fórmula em questões de vestibulares, até mesmo de Enem às vezes. Perfeito? Então, vamos pegar um exemplo, tá? Aqui nós temos um triângulo retângulo, certo? De lados 3, 4 e 5. Perfeito? E aí agora vamos tentar achar a área desse triângulo das três maneiras que nós estudamos até agora. A primeira maneira é fazendo o seguinte: a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Perfeito? Então, ó, no caso do nosso triângulo retângulo aqui, nós temos a base que é 3 e nossa altura que é 4. Então, seria 3 vezes 4, que é 12, dividido por 2. E isso vai dar igual a 6. Perfeito? Então, no primeiro jeito, a gente encontrou uma área igual a 6 unidades de área. Tá? Unidade de área porque eu não falei se era metros, se era centímetros, etc. Tá? Mas vamos observar o seguinte. Se a gente quisesse calcular a área desse triângulo usando a base como 5, a gente teria que traçar uma altura aqui, certo? Aí a nossa base seria 5, né? E aqui a gente teria uma altura h. A base 5, a altura h dividido por 2. Aí vocês observem o seguinte. Eu vou chamar esse lado aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Certo? O A é a nossa hipotenusa e B e C são os catetos. A primeira maneira que a gente calculou a área foi B vezes C dividido por 2. Certo? E essa outra maneira que a gente consegue calcular a área do triângulo retângulo é A vezes H dividido por 2. Vocês concordam que essas duas fórmulas têm que dar o mesmo resultado? Então, por exemplo, quando a gente iguala elas aqui, ó, a gente vai ter B vezes C dividido por 2 é igual a A vezes H dividido por 2. Esse 2 com esse 2 eu posso cortar, tá? Porque se eu passar esse 2 multiplicando aqui, vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, cortando esse, a gente vai chegar na seguinte expressão. B vezes C, que é o produto dos catetos, é igual a hipotenusa vezes a sua altura, certo? E a gente já viu essa fórmula lá quando a gente falou sobre as relações métricas do triângulo retângulo, que eu falei que depois ia mostrar para vocês outra maneira de chegar nessa fórmula, certo? Então aí está aprovado para vocês, tá? Mas isso é só um comentário referente à aula que eu já tinha feito, beleza, galera? Isso aí não é relevante agora para nós. Bom, a segunda maneira da gente calcular a área, a gente aprendeu que era
o produto de dois lados, certo? Vezes o seno do ângulo formado entre eles. Perfeito? Tudo isso, o quê? Dividido por 2. Tá? Essa a gente viu que era a área. Então, por exemplo, vamos pegar esse ângulo aqui que a gente vai chamar de alfa, certo? Os lados compreendidos entre eles são 5 e 3. Então, essa forma vai ser igual a 5, que é o A, vezes 3, que é o B, vezes o seno desse ângulo. Qual que é o seno desse ângulo? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente pode escrever o seno desse ângulo sendo, por exemplo, igual a 4 quintos, tá? Que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E tudo isso, por exemplo, é dividido por 2, tá? Então, eu vou aqui dividido por 2 e eu vou multiplicando aqui. E aí, agora a gente tem que achar essa área. A gente, por exemplo, pode simplificar o 5 com 5, simplificar o 2 com 4. Aí o 4 vira 2. Então, no final, a gente vai ter 3 vezes 2 é igual a 6. Perfeito? Unidade de área, que foi o primeiro resultado, igual ao primeiro resultado que a gente viu. Certo? Agora, vamos utilizar a terceira maneira, que foi pela fórmula de Herão. Como que é a fórmula de Herão? A fórmula de Herão é a seguinte. É P, que é o semiperímetro, vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Perfeito? Então vamos lá. Qual que é o nosso semiperímetro? Vamos calcular. O nosso perímetro é igual a 5 mais 3 mais 4, que vai dar 12. Certo? E o semiperímetro, então, vai ser igual a 6, tá? Esse aqui é o P minúsculo. Então, vamos usar a nossa fórmula. A área ela vai ser igual a 6, certo? Vezes 6 menos 5, que é 1, vezes 6 menos 3, que é 3, vezes 6 menos 4, que é 2, tá? Então, a nossa área vai ser igual a raiz de 6 vezes 1 vezes 3 vezes 2. Esse valor aqui, ó, vai dar raiz de 6 vezes 1, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 2, 36. Então, a área vai ser igual a raiz de 36. E qual que é a raiz de 36? 6, certo? Então, eu provei para vocês que as três fórmulas funcionam muito bem, tá joia? Então, essa é a nossa primeira parte da aula. Agora, a segunda parte, que vai ser a parte 2, eu vou mostrar para vocês quando tiver o círculo inscrito e circunscrito no nosso triângulo. Tá joia? Valeu, galera. Até a próxima aula.